Agora sim? Agora sim. Ah, Agora estamos no perfeito. lugar certo. Na hora certa. Então, Tá me Júlia, ouvindo bem? estou ouvindo bem. Eu queria te A agradecer. iluminação tá boa? Claro, à disposição. Não, tá tudo ótimo. Eu queria te agradecer por ter aceitado participar da live, tá? Porque na verdade eu fiz o convite despretensiosamente. Eu não imaginava que você fosse aceitar de prontidão. Eu fico muito feliz porque o Júlio é uma das minhas referências na psiquiatria. Ele é um gênio. Vocês vão ver que tudo que ele fala, ele tem referência, ele sabe tudo de tudo. Vamos aproveitar o conhecimento dele. Esse vídeo depois eu vou deixar salvo, né? Vou colocar ele no Facebook e no Instagram, tá? Eu convidei o Júlio hoje porque, além de ser uma das minhas referências na psiquiatria, ele é psiquiatra, ele é geriatra e ele tem subespecialização na psiquiatria e em psicogeriatria, né? Então, eu gostaria que ele conversasse um pouco com a gente sobre depressão no idoso, principalmente nessa época de quarentena, de Covid-19, né? Que tudo isso acaba, de certa forma, afetando a saúde mental do idoso, né? O que que você acha, Júlio? Você acha que esse período pode aumentar a depressão, pode piorar os casos? Não, perfeito. Primeiramente, agradecer pelo convite da Audrey e pelas exageradas e carinhosas palavras, né? É sempre um prazer estar conversando, discutindo com você e ter a oportunidade de esclarecer esse assunto tão importante sobre a saúde mental de todos, principalmente do idoso. Bem, vamos tentar nos contextualizar, né, Alder? É, Sim. é evidente, né, que a grande discussão do mundo é em relação à pandemia, né, causado Sim. pela doença Covid-19, SARS-CoV-2, e dentro desse contexto, né, uma das populações mais vulneráveis é o idoso. Então, antes disso, né, a gente tem que lembrar uns detalhes. Primeiro, né, o mundo todo está envelhecendo. Isso é fato. Sim. Apesar de ritmos diferentes de envelhecimento, o mundo todo envelhece. Né? A França demorou 150 anos para sair de um país jovem para alcançar a ser um país velho. O Brasil em 30 Sim. anos. Então, nos países em Muito eficiente. desenvolvimento, é muito Sim. rápido esse envelhecimento, o que assusta. Sim. Mas não tenha Sim. dúvida, seremos em 2030 agora 1 bilhão de idosos no mundo inteiro. 2050, Uhum. 2 bilhões de idosos. No Brasil, hoje nós somos aproximadamente 24 milhões de idosos. Né? Se for considerar idoso, como é no Brasil, acima de 60 anos, 13% ou mais da população já é idosa. Agora, em 2030, 2032, nós brasileiros chegaremos à marca de 32 milhões de idosos. Imagina. E justamente por Esse esses ano, números que eu fico impressionada das pessoas falarem: ah, não, mas é tranquilo, só peguem idoso. Mas olha a quantidade de idosos que tem no mundo. não, a quantidade. A despreocupação é. Não tenha dúvida. E a população idosa é uma população expressiva cada vez mais. É um fenômeno Sim. mundial. Nunca a humanidade conseguiu envelhecer tanto quanto agora. Esse ano, 2020, é a primeira vez que nós temos uma inversão. Tem maior número de idosos do que a partir dos seus 5, 7 anos. Está tendo uma inversão. Uhum. Tá? E a tendência Sim. essa distância aumentar cada vez mais. Ou seja, Uhum. o mundo está envelhecendo. E Sim. aí vem a grande questão, né? Quando a gente fala idoso, o que é idoso, Alves? Idoso, oficialmente falando, é Sim. acima de 60 anos nos países em desenvolvimento como o Brasil e 65 nos países desenvolvidos. Tá? Mas isso, Uhum. Alves, é muito geral. Né? Quando você fala em idoso, cada um pode ter uma representação de idoso diferente. Qual idoso está falando? Do idoso robusto, que faz Sim. maratona, ou do idoso frágil? Né? E o que é fragilidade? A fragilidade, embora tenha vários conceitos, né, a gente não pode esquecer que o processo de envelhecimento, que é fisiológico,
né? É o que é isso? É quando a nossa reserva funcional vai diminuindo. E com isso, a gente não consegue fazer os reparos biológicos em relação aos estressores internos e internos tão rápido. Quando nós somos jovens, nós conseguimos. À medida que a gente vai envelhecendo, nossa capacidade de reparo biológico, celular, vai diminuindo, né? Mas isso é fisiológico, isso acontece todo ser vivo. Porém, com o envelhecimento, pode ocorrer o quê? Série de síndromes, doenças, situações que diminuem a sua reserva funcional mais rápido. Isso é fragilidade. E aí vem as grandes síndromes geriátricas. Sim, de imobilidade, incontinência urinária, iatrogenias, insuficiência familiar e as incapacidades cognitivas. Dentre elas, nós temos as demências, as doenças mentais de início precoce e início tardio, os quadros confusionais agudos, que são muito comuns nos idosos, e o nosso tema, transtorno depressivo maior, que é um dos grandes síndromes que fazem parte da incapacidade cognitiva do idoso, que é uma das grandes síndromes geriátricas. Dentro desse contexto, a gente pode, vamos lá, depressão, né? A depressão ao longo da vida, isso estou falando para todos, é em torno de 16% a prevalência ao longo da vida, né? Porém, nos nossos idosos, né? Dados oficiais, idosos em comunidade, pode chegar, tem dados que vão falar que é 16%, 15% ou pode chegar a 20%, né? Na comunidade. Agora, se você for avaliar os idosos que moram em instituições de longa permanência, pode chegar a 30% a 50% daquela população moradora das instituições. Isso para mostrar o quanto que é prevalente a depressão no idoso. E, só para eu pegar um texto mais atual, vamos falar da China. A China é um grande exemplo, onde tudo começou lá na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, onde surgiu, né, o SARS-CoV-2, originando a doença Covid-19. E a China acaba sendo um exemplo, porque ela está na nossa frente 3 meses. Lá está aproximadamente controlada a pandemia. Mas, como eu disse, a China é um retrato. Na China, hoje, tem aproximadamente 240 milhões de idosos na China. O que o Brasil não chegou ainda na sua população total, lá na China só tem de idosos. E em torno de 40 milhões, se não estiver enganado, são idosos acima de 80 anos. E o que acontece na China? A gente não pode esquecer que a China, o núcleo familiar é muito pequeno, porque o controle populacional, o Estado obrigou durante muitos anos a família a ter um filho. Então, os velhos de hoje, os idosos de hoje na China, têm um filho. Esse filho está onde? Estão com eles, estão fora, trabalhando, estão nas grandes cidades. Então, esses idosos ficaram sozinhos, principalmente com as ordens, com as leis de isolamento social por causa da pandemia. E aí tem estudos que já saiu agora na Lancet mostrando o quanto que piorou os sintomas depressivos dessa população. Lá na China, nós temos 24% dos idosos chineses com quadros depressivos. E a tendência desse artigo foi comentar que vai piorar com a questão do isolamento. E detalhe, lá o acesso às mídias não é tão fácil como nos demais países, onde dificulta essa comunicação, se tornando um grande fator de risco de piora dos quadros depressivos. Sim. A gente teve uma pergunta aqui da doutora Fabiola, perguntando se a depressão no idoso é genético ou psicossomático. Vamos lá, né? A depressão no idoso. Da mesma forma que no adulto a gente vai ter uma série de fatores desencadeantes que a gente não vai ter certeza se vai ser um fator ou vários. Na verdade, a gente sabe que hoje a fisiopatologia da depressão é multifatorial. Tem questão genética, tem questão social, ambiental, tem questão da sua personalidade prévia, tá? E o idoso, aí vem uma questão importante, né, Fabiola, né?
né, doutora Fabiola? Fabiola. Aí vem uma questão importante, além disso tudo, né? A questão vascular. O idoso, devido a maior risco de ter microangiopatias, né, isquemias subcorticais, que é um dos maiores fatores de risco vascular para a depressão do idoso. Fora as questões sociais. Ele começa a ficar isolado socialmente, porque deixa de trabalhar, tem a sensação do ninho vazio, porque seus filhos, que hoje é um número menor, saem de casa para continuar a sua vida. Tem a questão da perda dos entes queridos. Né? Então, todos esses fatores contribuem com a depressão no idoso. Talvez sendo um pouco maior do que na população em geral. Júlio, Isso eu a acho gente que valia nem a pena. falou, desculpa, Alder, e sem comentar das comorbidades clínicas e neuropsiquiátricas. Não podemos esquecer Nós que os já processos chegamos lá. neurodegenerativos aumentam de depressão no idoso. E as questões clínicas também. Eu Eu posso até queria falar que... agora. Não, vamos em partes, porque senão você perde o foco. Eu sei que você começa a falar, a gente chega até Então meia-noite vamos nisso. lá, vamos lá. Então me conduza. Eu queria que você falasse para nós os sintomas de depressão no idoso, que é diferente no adulto, né? O que a gente pode prestar atenção, né? Tá, uma pergunta muito importante. Se a gente for pegar o conceito geral, né, de depressão no adulto, teria aqueles critérios clássicos, né? Humor deprimido, anedonia, fadiga, alteração do sono, do apetite, culpa, sensação de desvalia, alteração psicomotora, ideação e planejamento suicida. E, segundo o DSM-5, completando 5 desses critérios, por 2 semanas você teria um quadro depressivo, né? E é oficial, é assim que nós damos diagnóstico segundo o DSM-5. Pelas questões estatísticas, né, epidemiológicas, nos grandes estudos, embora aqui no Brasil a gente usa a CID-10. No idoso, para quem agora não os sabe o que é o critérios. DSM-5, é o manual que a gente usa para diagnóstico, tá? Isso, é o É que tem pessoas que manual não são psiquiatras diagnóstico. assistindo. Ah, não, perfeito. Né? Eu dou uma explicada. Uhum. E exatamente isso que você falou, né? O manual diagnóstico é norte-americano, né? Que a gente usa em Isso. pesquisa, e o manual diagnóstico que nós usamos aqui no Brasil é a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª edição, que nós chamamos de CID-10, né? Que em 2022 será oficial a CID-11. Voltamos para os Então, sintomas. voltando para os sintomas, teoricamente a gente daria os mesmos, faria a mesma avaliação de depressão no idoso usando esses critérios. Entretanto, nós sabemos que no idoso, primeira questão, Alder, os idosos negam sintomas depressivos. Tá? Talvez hoje por uma questão cultural ou por não reconhecer esses sintomas como fazendo parte da doença, da depressão, mas o fato é, em todas as pesquisas, que eles negam. Por isso, a opinião do familiar sobre o quadro geral do idoso é muito importante. Tá? Segundo, o idoso vai valorizar mais as questões somáticas. Vai menosprezar os sintomas emocionais, como a tristeza, a angústia, e vai supervalorizar a questão da dor, da inquietação, da insônia, da alteração do apetite, tá? E vai queixar muito mais das questões cognitivas da memória. Isso, Tá? por isso que é Então, isso também é importante muito prestar importante. atenção na mudança do comportamento do idoso, né? Não só no que ele fala, né? Mas no que ele demonstra. Exatamente. E aí vai ficar mais isolado, vai perder o prazer de estar com os netos, vai diminuir o prazer de sair, tá? Vai ficar cada vez mais displicente com os altos cuidados, mais irritadiço. E aí vem a Porque questão, às vezes a família acha que isso é normal da idade, também tem isso, né? E acaba, tem às vezes, deixando passar o exatamente. quadro inicial, né? Que a intervenção precoce poderia diminuir o prejuízo, no caso, né? Não tenho dúvida, né, Aldo? Esse ponto que você colocou é tão importante, né? De ser normal para a idade. E aí vem uma outra questão. Dentro desse contexto, né? De isolamento social, irritabilidade, começa a fazer poliqueixas, de uma série de sintomas físicos e a memória.
Quando ele não faz queixa da memória, ele começa, sim, a ter piora da execução da função executiva, ou seja, da sua capacidade de planejamento, a sua memória também vai ficar ruim. Muitos também vão considerar normal da idade. Até que começa a Pois ficar é, cada vez mais gritante a perda funcional. Nossa, papai e mamãe não estão mais exatamente. conseguindo organizar a própria vida. Aí começa a ter o grande medo. Será que mamãe e papai estão com Alzheimer? Isso, é isso. Agora que eu queria que você entrasse no diagnóstico diferencial, porque na verdade, assim, para qualquer diagnóstico psiquiátrico, antes a gente tem que excluir causa clínica, né? Para Sim. idoso, especialmente, né? Então, como é que vai saber a diferença, por exemplo, de um quadro demencial inicial e de uma depressão no idoso? Então, ou seja, como eu disse no início, né, os quadros psiquiátricos fazem parte da incapacidade cognitiva, que é um dos grandes Sim. gigantes da geriatria, que é um dos grandes síndromes geriátricos. E falar de demência e depressão, vamos especificar, falar de demência de Alzheimer e depressão é um grande desafio para qualquer profissional da área de saúde, porque essas duas Sim. doenças se é, entrelaçam. Por quê? Olha que coisa interessante. Depressão no idoso. Depressão no idoso pode ser uma depressão de início tardio, ou seja, o indivíduo até seus 60 anos nunca teve nenhuma alteração do humor, foi ter após 60 anos. Ou pode ser aquele indivíduo que ao longo da vida, desde os 20, 30, 40 anos, sempre teve episódios depressivos. Chegou aos 60 anos, teve Uhum. mais um. O que nós sabemos? Uhum. Que o transtorno depressivo maior de início tardio, ou seja, depois de 60 anos, tem pior prognóstico, tem maior número de recaídas e responde menos à medicação. E aí vem uma grande Uhum. questão. Transtorno depressivo no idoso, tá, pode ser um pródromo de um quadro inicial. Pode ser os Sim. primeiros sinais de uma demência. Ou o quadro depressivo pode ser tão grave que compromete tanta cognição e as outras funcionalidades que parece uma demência, Sim. com um nome que nós chamamos de pseudodemência. E nesses Exatamente. quadros, Júlio, como que eu faço para diferenciar? Né? Claro, primeiro, uma boa história clínica. Segundo, afastar as causas potencialmente reversíveis, medicamentosas, infecciosas, metabólicas, estruturais. Será que o idoso do Caribe está com hematoma subdural e todo mundo achando que está deprimido, está para ter um Uhum. efeito de massa devido a um hematoma subdural, ou mesmo um tumor? Uma endoscefalia de Sim, pressão normal? Então, você afastou exatamente. isso. Não tem nada potencialmente reversível. Estou diante de uma depressão ou de uma demência de Alzheimer? Aí você está autorizado a fazer a prova terapêutica com um antidepressivo. Né? Se for um quadro Uhum. depressivo primário, sem nenhuma outra comorbidade, o paciente vai voltar a sua cognição e a sua funcionalidade prévia. Ok? Júlio, Se eu, não eu queria que voltar, você. ele tinha os dois quadros. Os dois quadros. Ok? Eu queria Só que você, fechar. se Tem, pudesse. rapidinho. Aham. Aí, só os dois. Aí fechou. Aí tem, ou seja, né? Você trata. Se melhorar, era uma depressão. Se não, era um próximo demência. Agora, também temos outra questão. O paciente que tem a demência de Alzheimer e ao longo da demência de Alzheimer, ele deprime. Sim. 30 a 40% dos pacientes com demência de Alzheimer vão deprimir. Pois não, Aldo. Não, eu queria aproveitar o gancho que você falou que excluir as medicações, que no idoso é muito comum a polifarmácia, né? Uhum. Quais medicamentos assim que precisaria tomar mais cuidado no idoso, assim, que poderiam simular um quadro depressivo, por exemplo, ou um quadro demencial? Demencial, nossa, excelente pergunta. A grande questão, se fosse dar uma dica geral assim, né, para o nosso público e para os nossos colegas, né? Anticolinérgico. Anticolinérgico. Ponto. Né? O Sim, professor Edgar, do FMG, até brinca com isso. Fala que a acetilcolina é vida para os nossos pacientes sim. idosos. Né? Por quê, né? Quem é leigo, a acetilcolina é um dos neurotransmissores fundamentais para a nossa vigília e para a nossa cognição, principalmente memória lá no hipocampo, que é uma estrutura responsável pela nossa memória, uma estrutura cerebral Uhum, responsável pela nossa memória, acetilcolina. uhum. Com o envelhecimento, tem uma queda, né, desse neurotransmissor.
Agora imagine você sendo idoso, você já tem uma queda, mas continua funcional. Aí você começa a usar medicações anticolinérgicas, começa a diminuir um neurotransmissor que você já tem pouco. Por isso as medicações anticolinérgicas são os medicamentos mais preocupantes na prescrição de um idoso. E junto a elas, as medicações sedativas. E medicações que interagem no sistema nervoso central. Vamos dar exemplos? Vamos lá. Meus caros, Buscopan é anticolinérgico, tome cuidado com nossos idosos. Né? Medicamentos de ação no sistema nervoso central, como propanolol, corticoides, clonidina, todas essas medicações, classicamente, pode causar sintomas depressivos, principalmente no idoso. Principalmente, pode E por causar isso é no muito adulto? Pode, importante. mas principalmente no idoso. Pode. Por isso que é muito E, importante, desculpa, porque o Audrey, idoso e não normalmente. esqueçam, e não esqueçam dos benzodiazepínicos, que são sedativos e Sim, anticolinérgicos também, para completar. aumenta o Então, risco de queda, fratura. benzodiazepínicos, ou seja, diazepam e clonazepam, causam sintomas depressivos também, além de sedar e causar confusão mental. Sim. Não, o que eu queria falar é que os idosos, eles andam de médico em médico, né? E às vezes eles não contam para o Sim, médico o remédio que está tomando para outro médico e vira uma bagunça, aquela polifarmácia. E às vezes o que está adoecendo o idoso é a medicação, né? Então é muito importante, sempre que exatamente. for consultar, levar todos os remédios que está tomando, inclusive o Buscopan, que parece que é algo que não é importante, mas que pode estar causando sintomas psiquiátricos, como o Dr. Júlio falou. Exatamente. Né? Ó, a Complazil doutora também. Fabiola mandou outra pergunta. Aldri, desculpa te interromper, que Ah, sua colocação foi tão boa que, aham. além disso, né, além dessa questão da polifarmácia e o médico não reconhecer a medicação de outro colega, dentro desse contexto, no idoso é fundamental ter um médico gerenciador desse idoso, Sim, para evitar exatamente. essas confusões de vários especialistas. Né? Então, vocês, colegas que estão Exatamente. Um assistindo, colegas médico médicos, ou colegas não médicos que estejam aqui conosco, né? Ou público em geral, encontrem um colega médico para ser gerenciador. Claro, não vou fazer propaganda, mas pode ser o geriatra, pode ser o psiquiatra, pode ser o neuro, mas que tem um médico que seja gerenciador desse paciente. isso. E de preferência um cuidador, um acompanhante, né, que possa informar, porque às vezes o idoso Fundamental, esquece as coisas durante a fundamental. consulta, né? Uhum. Ou seja, né, Ó, a Aldrin, doutora a Fabiola mandou avaliação outra pergunta. Ah, multi-profissional. exatamente. Pode dizer. E o suporte em casa, né? A pergunta Isso. dela é a seguinte: esses fatores vasculares são considerados importantes ou parte de uma série de fatores? Qual a intervenção medicamentosa? Então, vamos lá. A questão vascular como fator de risco isolado para quadros depressivos. É tanto indivíduos que têm AVC, que tiveram um AVC, tem um macro AVC, né, de grandes vasos, tem um risco de quadros depressivos 6 meses a um ano depois, em torno de 30% a 40%. Pacientes com microangiopatias, né? Lesões cerebrais microangiopáticas, o risco pode chegar a 50% ao longo da vida. Isso é fator de risco isolado. Obviamente, né, como que eu vou proteger, né, vou fazer uma boa prevenção? Fazendo o que nós já sabemos, fatores de risco cardiovasculares. Desde as Uhum. questões não farmacológicas, atividade física, boa alimentação, não fumar, até as questões farmacológicas, dependendo da comorbidade. Hipertensão e diabetes são as principais. Né? Lembrando que os pacientes com depressão, com componente vascular, têm uma resposta pior ao tratamento. Isso pode ser um confundidor, né? E talvez por isso nossos pacientes idosos tendem a alguns responderem pior aos antidepressivos. Eu queria, Júlia, aproveitar para a gente falar sobre o risco de suicídio no idoso, né? Ótimo. Porque eu vi em alguns artigos agora, parece que tem aumentado o suicídio nos últimos
tempos agora nesse período de Covid, né? Quem sabe pela quarentena, quem sabe por piora de sintomas depressivos. No idoso também aumentou? Então, Aldo, na Ou tem risco de verdade, aumentar? Porque é tudo muito recente, né? Não tem é como. muito recente. Então, antes da gente falar da Covid, né? A Covid é mais um fator estressor, é mais um fator de risco. Mas aí vamos Sim. tirar esse fator Covid. Aí eu faço a pergunta, né, para o Uhum. nosso público, né? A população idosa é um fator de risco para suicídio? Né? É. Na verdade, Sim. a faixa etária de maior risco para suicídio são os idosos. Isso é estatístico. Enquanto a taxa de suicídio no Brasil está em torno de 5. Aqui, ó. Isso aqui é minha princesa, né? Dá oi, agora Olá, vai, papai moça! terminar, né? Então, voltando, né? Antes da visita ilustre da minha pequena. Imagine, a taxa de suicídio no Brasil está em torno de 5,7 morte por suicídio a cada 100 mil habitantes anos. No idoso é 8,9, quase o dobro. E isso não é Nossa. só no Brasil, isso se repete no mundo. O idoso é mais vulnerável, maior risco de suicídio, tem maior depressão. Né? Além disso, adivinha quais são as principais formas de suicídio no idoso? Intoxicação exógena. Uhum. Né? E qual outro fator de Aí já risco tem no a idoso que muitos polifarmácia não para sabem? ajudar, né? E para somar, Aldri, sabe qual é o outro fator de risco para somar? Que a gente esquece no idoso? Além da depressão em si? Alcoolismo. Tá? Então, esses dois, Alcoolismo, é alcoolismo no verdade. idoso, o álcool. Uhum. Tá? Então, esses dois, a polifarmácia aí faz o uso de forma proposital, mais o álcool, se dá um dos grandes meios e fatores de risco para suicídio no idoso. Sim. Tá? Ou seja, o idoso morre mais por suicídio do que a faixa etária dos 15 a 29 anos, apesar que aumentou muito dos 15 a 29 anos. E com a Covid, com o isolamento social, a tendência é a gente ter nas pesquisas um aumento, é possível que sim. Tá? Isso Sim. está registrado por enquanto em algum lugar? Não, que eu saiba não. Nem na China, né? Que lá talvez vai sair os Uhum. primeiros trabalhos. Né? Mas que o risco é Uhum. elevado, é sim. Sim. Eu queria que a gente falasse rapidamente sobre o tratamento, não focando na parte farmacológica, né? Porque a Ok. maioria do público é leigo mesmo que está ouvindo. Porque a gente tem que pensar na parte multi, né? E eu lembro das tuas aulas, inclusive, né? Que a gente tem que prestar atenção em tudo no idoso, né? Porque às vezes até a Sim. dentadura tá ruim e ele não tá se alimentando direito, às vezes ele não tá Uhum. ouvindo e ele não consegue prestar atenção. Então, como que seria o tratamento da depressão no idoso? Então, pensando, né, acho que o primeiro passo, né, é que nós, profissionais da saúde, não importa a idade, né, ou a graduação, e a população em geral, é saber que o idoso tem maior vulnerabilidade no transtorno depressivo. Tá? Por várias Uhum. questões que nós já comentamos, questões musculares, dor. Idoso, idoso não tem que acostumar com dor. Dor é um fator de risco para precipitar Sim. quadros depressivos. E aí vem a Isso é importância muito de importante. reconhecimento. Né? Então, tratar. Então, antes de tratar, pensar no tratamento, é o reconhecimento da depressão maior como uma doença que mais causa incapacidade ao longo da vida. Isso em todos nós, tá? Principalmente nos Sim. idosos, que já carregam uma menor reserva funcional. Então, é o reconhecimento da depressão. Segundo, a partir desse momento, é observar as questões funcionais, né? E oferecer a esse idoso o melhor tratamento possível. Né? Mostrando que isso não faz parte da idade sofrer por depressão, como você já colocou muito bem, que Sim. existem tratamentos adequados. Tá? E os tratamentos não farmacológicos. Não tenham dúvida, em termos de pesquisas, as terapias cognitivas comportamentais são muito importantes dentro desse contexto. Né? A questão de lidar Sim. com o luto, né? Com a perda, com a mudança da sua forma física,
considerar a morte como parte da vida. A gente tem uma grande tendência de negar a morte o tempo todo e isso vai nos angustiando quando a gente vai envelhecendo. Não, a gente tem que mudar o paradigma, né? Tanto a vida como a morte fazem parte de um mesmo lado, né? A gente está nesse processo. Desde que nós nascemos, nosso corpo e nossa mente muda. Então, nós não somos eternos. Nem fisicamente e nem mentalmente. Nós mudamos, né? E as perdas fazem parte desse processo. Além disso, O que mais me né? chamou a atenção do que você falou agora foi essa questão da dor. Todo idoso quase tem dor, né? E eles não, Sim, às vezes, acham que é normal ter dor, que é normal ficar sofrendo, e isso vai piorando o quadro depressivo, né? não. A dor piora a depressão piora a dor, né? Isso num É, idoso, então, isso é fato. E gritante. vejam, infelizmente, isso não são dados do Júlio, são dados da Organização Mundial de Saúde. Os indivíduos morrem sentindo dor. 40% das pessoas, 40 a 60%, que os estudos variam um pouco, 40 a 60% das pessoas em fase terminal de vida morrem com dor. Tá? 30% com alívio moderado e somente os outros 30% sem dor. Isso você vê a Sim. magnitude do que nós estamos falando. Então, dor é inadmissível para qualquer um, principalmente para os nossos idosos. Né? E Uma dentro outra, desse contexto da depressão, tem que ficar atento. Uhum. uma outra questão, Júlio, só sem falar em nome de medicamentos, nada, que a gente tem muito preconceito em relação ao antidepressivo, as pessoas têm muito preconceito, né? E elas acham que tem que usar subdose em idoso, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, que na verdade a subdose ela não vai ter o efeito, né, Uhum. Então esperado. vamos lá. E aí criam-se duas questões, Alda. Então vamos lá, rapidamente. Como eu acabei de dizer, nosso corpo muda ao longo do tempo. Uhum. Então, nós temos alterações do nosso absorção das medicações, da comida, nós temos alterações do nosso metabolismo, nós temos alterações na nossa excreção. Então, lógico que as medicações no idoso, por uma menor metabolismo, uma menor diminuição da excreção dessas medicações, pode ter um potencial de ser mais tóxico. Por isso, qualquer regra, começar com a menor dose possível. Ou Uhum. até não, ou subdose, tá? Uhum. Porém, não é para ficar na subdose. Por quê? Até onde se saiba, os idosos respondem na mesma faixa terapêutica que os adultos. Então, Isso. começa com subdose para ele se adaptar, mas à medida que o tempo passa, aumentar a dose com a dose terapêutica até melhorar os sintomas, né? Até a remissão do quadro depressivo. O que Isso. acontece? Mantém o uso da subdose, o idoso não melhora, o que eles fazem? Dão um outro remédio associado à subdose. Uhum. Isso vai criando uma polifarmácia de subdose. E subdose tem efeito Exatamente. colateral. Exatamente. E sintomas residuais aumentam o risco de recaída, né? Diminui a qualidade de vida do paciente, pode aumentar a dor que Uhum, você estava falando, piora tudo, né? exatamente. Então, Isso, não o risco adianta de tratar pela queda. metade, né? Tem que tratar direito, Exatamente. né? Exatamente. E, de preferência, Júlio, quando possível, monoterapia. monoterapia, exatamente. Isso para tudo, né? Quanto menos remédio, melhor, né? Menos interação. Melhores para todos. Eu tenho uma brincadeira, você lembra durante as aulas, né? Que é bom para o idoso é bom para todos. Então, Exatamente. então não é só para o idoso, isso é para todos, quando possível. A gente vai ter casos e casos nos casos. O tratamento individualizado. Júlio, muito obrigada. Não sei se teria mais À alguma coisa que disposição. você gostaria de falar sobre o assunto, que às vezes a gente esqueceu de ressaltar. Se alguém tem mais alguma dúvida, aproveitar que o Dr. Júlio está online. Ele é Não, psiquiatra, com geriatra. prazer. Com Vamos ver se prazer. aparece mais algum. Tem, não sei se vão ter perguntas Teve mais uma pergunta bem técnicas. específica Ah, aqui, ah, mas eu não sei. Ó, você consegue ver? hum, não, nunca tratei um paciente com essas peculiaridades. Ou seja, se eu já tratei um idoso com síndrome de Asperger ou Asperger, com depressão, com comorbidade. Não. É,
Mas a grande questão seria o quê? Na síndrome de Asperger, essa falta de expressão na comunicação dificultando o diagnóstico, é isso? Não entendi a pergunta. Uhum. Ou seja, né, Asperger dentro do espectro autista, Uhum. né, seriam pacientes com maior dificuldade de expressar suas emoções, e com isso talvez uma maior dificuldade de detectar depressão nesses pacientes. Mas aí eu dou uma dica. Qual que é a melhor forma? Verificar se houve mudança do comportamento. Exatamente. Não esqueçam, a gente só pensa no deprimido no isolamento social, anedônico, mas irritabilidade, inquietação são sintomas de depressão também, e principalmente no idoso. Anedonia é quando não sente prazer para fazer as coisas, tá? Para quem não sabe o que que é. Júlio, só aproveitando os últimos minutos aqui, eu estava lembrando que no Parkinson é bem comum a apatia, né? E aí, como é que você faz para fazer diagnóstico diferencial de apatia do Parkinson para depressão? Então, vamos lá. As doenças neurodegenerativas são causas importantes de depressão no idoso. E a segunda doença neurodegenerativa mais comum é a doença de Parkinson. O paciente com doença de Parkinson tem um risco de 40% a 60% de ter um quadro depressivo. E eles têm sim, né, apatia. A apatia é importante. Apatia não é depressão. Apatia é desinteresse, né? É um desinteresse Isso, mas é sem que pode sofrimento. confundir, né? Isso, né? Então, como que... Mas aí que vem a questão, o Aldri. Como a apatia é um desinteresse, você vai perguntar para a pessoa, né? Para ela, tanto faz como tanto fez. Você está triste? Não. Você está alegre? Não, estou indiferente. Na depressão, É a que pessoa veja está bem, no triste. início você me disse que o idoso nega a tristeza, né? Sim, nega, concordo com você. Né? Então, E vamos aí? imaginar, então, um idoso com Parkinson, com quadro depressivo, mas está negando os sintomas. É Uhum. isso? Né? E Sim. ainda tem, Ou eu não sei se é ainda tem o depressivo ou não, ele tá parkinsonismo, com a... Aham. Não sei se ele ele está tá com com depressão ou apatia. não, ele tá com apatia. Uhum. Tá, ele está com apatia. Tá? Então, você pode perguntar diretamente a ele, Alder, não tem como, né? A gente vai ter que Uhum. perguntar. Pode negar os sintomas? Pode, né? Então, aí ele pode negar os sintomas e vai ficar perdida. Né? Ou Eu acho que não, você teria vai que ver os perguntar outros diretamente. sintomas, né? Se tem sintoma somático junto, alteração do sono. Sim, sim, mas veja, né? Aí começa a perder um pouco a sensibilidade. Sim, pode ter alteração do sono, do apetite, pode estar mais lentificado. Aí você não vai saber se é da doença de Parkinson ou da Sim, depressão, né? Aí você sim. pode você pode usar outros artifícios, 2 artifícios. Quais? Uhum. Um é óbvio, a opinião do familiar. Sim. Como que está o comportamento desse idoso com doença de Parkinson? Ele está mais irritado, mais isolado, mais inquieto, ele está com a memória pior, menos concentrado, ele perdeu funcionalidade, não relacionado à questão motora do Parkinson, mas por questões cognitivas. Né? E, não só na Uhum. doença de Parkinson, mas por qualquer idoso, nós temos uma ferramenta validada no Sim. Brasil que chama a escala de depressão geriátrica, que são 15 perguntas de uma forma mais abrangente que tenta rastrear a depressão no idoso. Pergunta para o idoso se ele está satisfeito com a própria vida, se ele acha que a vida dele é melhor ou pior em relação às outras pessoas, se seria bom ou ruim ele estar vivo. Aí, Sim. conforme o score, é uma forma também de rastrear a depressão nesse idoso. Muito bom. Acho que foi ótima a conversa. Tiramos todas as dúvidas. Obrigado. Acho que o principal recado é que não é normal o idoso ficar triste, não é normal o idoso ficar isolado, não é normal o idoso sentir dor. Tem que procurar ajuda se percebeu alguma mudança no comportamento, né? Sempre. Sempre. E sempre que possível evitar a polifarmácia, né? Não sei se a Júlia quer deixar mais algum recado, se faltou falar algo importante. E
perfeito, Alder. Acho que não tem nada a acrescentar, né? Foi perfeita a nossa conversa, adorei participar. E acho que é isso, né? Ficar atento, né? E, se Sim, possível, algum profissional da área de saúde tem que ficar atento e ser esse gerenciador desse idoso, né? Ficar exatamente. atento em relação às suas possíveis incapacidades, não só cognitivas, mas motoras, familiares, Sim, iatrogênicas. Tem que ter alguém para ficar de olho nisso, né? sim. E estar E às vezes, se não discutindo com tiver os outros condição, profissionais. isso, se não tiver condição, às vezes, de ter um geriatra, o profissional da saúde, o médico de saúde da família, pode assumir esse papel, né? Mas é Não, importante que tenha e um médico principal, gerenciador, né? isso, Exatamente. não só o médico, mas a equipe de saúde da família, né? Além do médico, do Sim. enfermeiro, Aham. do assistente social, de toda a equipe, né? Do agente de Sim. saúde, né? Então é Uhum. fundamental, né? E outra que foi uma que você também já colocou também, né? É não considerar o normal da idade, né? Normal da idade é Exatamente. funcionalidade até o fim de vida, com as suas Exatamente. peculiaridades, né? Muito bom. Parabéns. Continuo Ah, sendo sua fã. Muito obrigada por participar da obrigado, live. Vou te convidar mais vezes, se você estou à aceitar. disposição, Boa tá noite. Vai bom? lá curtir a filha, Boa então. noite, eu vou curtir Manda um minha beijo para Júlia. ela. Mando sim, obrigado, foi um grande prazer, à disposição. Tchau, Boa noite. boa noite.